Olá pessoal, mais uma matéria de abril. Agora, problemas e dificuldades de aprendizagem na infância. Não vou estar lendo muito a comanda ali, isso daí vocês façam, né? Mas vou tentar estar já dando uma explicaçãozinha em cima do que é pedido na atividade, para tentar ficar um pouco mais rápido esse vídeo, porque como diz, né, o ano já está acabando, as forças já estão precisando ser renovadas, e vamos lá para mais uma matéria, mais uma atividade. No início lá da comanda da nossa atividade 1, né, ela diz que o ambiente escolar é permeado por diversos desafios que contemplam desde a preocupação com a alimentação da população atendida até o objetivo pleno, né? E vai dando outros tópicos ali e colocando mais no finalzinho diz assim: mediante este cenário é importante saber diferenciar dificuldades de aprendizagem de transtornos ou distúrbio de aprendizagem, para que o encaminhamento e a intervenção junto ao discente sejam efetivas. Então, o nosso texto para ser um texto de 20 a 30 linhas, né? Um texto informativo, mudou um pouquinho das regrinhas, né? Se você for pegar e ver do que a gente está acostumado a estar escrevendo. Lembrando que quando a gente escreve um texto, tem um título. Então, mas não está pedindo lá na comanda. Eu já perguntei para a mediadora, ela já respondeu e disse que seria bem interessante, já que é um texto, ter um título. É obrigatório nesse texto uma citação de até 4 linhas, uma citação direta. Citação direta, aquela que a gente vai estar dando ao crédito do autor, tanto faz se for antes ou se for depois, mas a gente coloca, se for antes, de acordo com, coloca o sobrenome lá do cara, só com a primeira letra maiúscula, abre parênteses, coloca o ano, vírgula, espaço, P, ponto, a página que você que copiou, né? Fecha o parênteses, e vai estar dando as aspas lá para estar colocando, ou então coloca lá, entre aspas, o que foi citado, e daí depois lá no final, abre parênteses, o sobrenome todo em letra maiúscula, vírgula, página, vírgula, ano, vírgula, página, e fecha o parênteses e conclui a tua frase ali. Se for acima de 3 linhas, a gente aprendeu que precisa ser recuada. Nessa situação, eu imagino que não vai ter como estar fazendo recuada, mas, como dizia, tentem, se alguém conseguir estar fazendo recuada naquele espaço ali, porque já vem uma formatação já diferenciada do que o Word, como é que é? Coloque nos comentários aí para estar ajudando o outro. Eu preferi estar utilizando uma citação de menos de 3 linhas, já para não estar precisando ter esse problema de formatação, por mais que eles não exigem, né? Mas para estar dentro dos parâmetros pedidos corretos, né? E o que é para a gente estar escrevendo nesse texto? Eu vou estar colocando ali alguns fatores que é bom a gente estar prestando atenção, e as páginas também que vocês podem estar utilizando ali do livro. Lembrando que lá no material da disciplina tem 2 materiais para você estar lendo. Até as referências já estão aqui, que um é de Oliveira e outro de Cancian. Só com esses 2 materiais você já conseguiria estar fazendo o teu texto tranquilamente. Eu li eles, eu fiz baseado neles, mas também tem o livro para poder estar dando suporte, tanto na questão de às vezes você não estar entendendo muito bem alguns fatores, algumas situações que estão sendo pedidas na atividade, tá bom? Vamos continuar a explicação. Então vamos lá diretamente para o nosso texto. Depois de ter feito lá o título certinho, uma introdução, você vai ter que estar explicando a diferença entre o transtorno de aprendizagem e a dificuldade de aprendizagem. Lembrando que ao você explicar isso, você tem que estar dizendo, você tem que estar, no caso, contemplando os seguintes aspectos. O que é? Você vai ter que estar incluindo no teu texto isso, né? Fatores intrínsecos e extrínsecos. Se você lá está em dúvida o que é fator intrínseco e extrínseco, na página 48 nós temos uma tabelinha aqui, ó, e ela vai estar contemplando e dizendo quais são os fatores intrínsecos, né, que são normalmente questões extrínsecas, quer dizer, externas, né, como culturais, sociofamiliares, pedagógicas, e intrínsecas, né, um dano cerebral, alteração no processo maturativo, inabilidade psicolinguística, inabilidade no processo de informação e
você vai conseguir estar dentro dessa parte aí que está no capítulo 1 ainda, estar entendendo o que eles são, para você poder estar relacionando eles ou à dificuldade de aprendizagem ou ao distúrbio, né, de aprendizagem. O que você também tem que estar colocando? A persistência dos sintomas. Se você for estar entendendo e lendo também lá no nosso capítulo 4, onde começa falando dificuldades e problemas de aprendizagem, quais são as diferenças, dali em diante você vai conseguir estar entendendo, né? Lá vai estar colocando, pontuando questões como a persistência do sintoma. Quando a criança só tem uma dificuldade de aprendizagem, é algo que é provavelmente solucionado com um professor auxiliando, uma metodologia diferenciada, algo mais contextualizado ali, a criança vai estar conseguindo superar essa situação. Quando tem um transtorno, é persistente, ela vai ter isso daí para o resto da vida dela. Então, tu vai ter que estar tentando explicar isso daí lá no teu texto, esse tipo de coisa. Como ele também pede diagnóstico diferencial. Hoje nós temos, né, um que é a Organização Mundial de Saúde e o outro que é, como é que é, psicanálise americana. Eu sei que também está aqui no livro, deixa eu tentar ver se eu acho rapidinho aqui as páginas, aqui ó, na página 149, ó, rapidinho. Ele está dizendo aqui, ó, a classificação de transtornos mentais de comportamento, que é o CID-10, elaborado pela Organização Mundial de Saúde, e o outro Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, organizado pela Associação Psiquiátrica Americana. Então, dentro desses dois ali, é feita a questão do diagnóstico quando é um transtorno, né? E como que o professor se porta nessa relação? O que ele pode estar fazendo para estar auxiliando, né, essa criança com um transtorno ou com uma dificuldade de aprendizagem? Você tem que lembrar que daqui a pouquinho, daqui a meio ano, alguns um pouquinho mais, estaremos aí já dentro de uma sala de aula, se Deus quiser, ou pelo menos já seremos pedagogos formados, e temos que ter essa consciência, né, de como às vezes um método, uma explicação diferenciada, uma atividade diferenciada vai conseguir estar fazendo essa criança poder contextualizar e poder assimilar melhor e estar tendo esse conhecimento mais facilitado, né? Então, basicamente isso. Tá feito o texto, coisa rápida, coisa simples. Eu acredito que eu tenha falado de todos os aspectos. E tá aí, pessoal, bora fazer esse texto para poder entrar logo de férias.